Bom, e agora é hora da gente dar uma pausa aqui e falar sobre saúde no Nova Manhã Brasília. Nova Manhã, saúde. Quem chega para conversar com a gente aqui, como em todas as terças-feiras, é Cristiano Stivaletti. Ele que é médico colunista aqui do Nova Manhã Brasília. Hoje conversa conosco sobre osteoporose. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes aí da Nova Brasil. Doutor, vamos lá. Certamente todo mundo tem uma ideia do que seja a osteoporose, por mais que não tenha ninguém na família acometido por ela, ou por mais que não sofra dessa doença, mas aí, no linguajar médico e de forma mais técnica, do que a gente está falando? A gente está falando da redução do peso dos ossos, né? Nossos ossos são formados basicamente de cálcio, opa, desculpa, cálcio e colágeno. E aí, com o passar do tempo, diminui a quantidade do cálcio nos ossos, deixando o nosso osso mais leve e, consequentemente, menos resistente. Qualquer pessoa pode ter osteoporose? Dor na articulação é osteoporose ou tem uma idade aí, uma coisa mais específica para se fazer esse diagnóstico, doutor? É mais uma daquelas doenças que não tem sintoma, né? Dor na articulação pode ser osteoporose? Pode ser osteoporose. Mas também pode ser mais uma dúzia ou coisas, né? A osteoporose, pode ocorrer em qualquer da vida, mas ela é mais comum na velhice, né? Então, depois dos 60, 70 anos de idade, e acomete mais mulheres do que homens. Também porque as mulheres são mais longevas, então as mulheres têm mais tempo para desenvolver a osteoporose, e também por causa da questão hormonal. A gente sabe que a questão hormonal, após a menopausa, as mulheres têm uma perda óssea muito mais acentuada do que os homens. Ô, doutor, e esse nome é justamente porque espécies de poros se aumentam dentro dos ossos como se fossem espaços com ar? A gente vê umas imagens, às vezes, em animações, é como se acontecesse justamente isso? Exatamente. O nosso osso ele não tem ar dentro, né? Ele é todo preenchido ou por gordura, né? Então, após a morte ou após uma exumação, às vezes, do corpo, que a gente vai perceber que aquele osso ficou cheio de ar. O que a gente vê, às vezes, no exame, na densitometria óssea, é que há regiões com muito pouco cálcio. E o cálcio é uma substância que ele absorve a onda de raio-x, né? Então, quando a gente faz um exame de raio-x, aquele raio pelo osso e parece que é ar, mas na verdade é líquido que está ali dentro e dá essa aparência de ser poroso. Então, digamos assim, a grosso modo, o nosso osso vai ficando esfarelado, vai ficando sem aquela substância que tinha lá dentro. É como se a gente tivesse uma mussarela quando é mais jovem e depois, quando a gente fica mais velho, a gente vai tendo um soufflé, mais ou menos assim. Boa comparação, doutor. Eu cresci ouvindo também, se está com dor nas articulações, come banana. Banana tem potássio, né? Mas tem um pouquinho de cálcio também, é isso? A banana ajuda? A banana ajuda em relação a cãibras, né? Que são a falta Tá. de potássio ou naquela região específica, né? Mas a quantidade de cálcio da banana não é muito significativa, não, né? A maior parte do cálcio que a gente acaba ingerindo no nosso dia a dia, na nossa vida, provém do leite e dos laticínios. Então, leite, queijo, creme de leite e coisa parecida é o que fornece esse cálcio para a gente. Mas o cálcio é uma substância que é muito... Tem em vários lugares, né? Não é só no leite, então tem outros alimentos que também possuem cálcio e não é muito difícil a gente ingerir cálcio. O problema é que depois dos 50 anos, especialmente as mulheres, passam por um processo de perda da atividade física. Então, o nosso corpo ele não mantém nada que ele não esteja precisando.
Então, se você, por exemplo, tampar um olho e ficar com o olho tampado, em algum tempo o corpo vai parar de alimentar aquele olho e não vai mais receber informações daquele olho. Do mesmo jeito, o nosso osso. Se a gente não faz uma atividade física, se a gente não tem uma vida ativa, o nosso corpo vai eliminando aquele cálcio que está sobrando no osso. Uhum. O corpo entende que não está precisando, né? Se não está usando, não preciso dele aqui, né? Exatamente. Agora são 8 horas Então e 16. é importante. Perfeito. Sim. É importante manter a vida ativa, né? Manter a atividade física, manter o esforço do corpo, né? Por mínimo que seja, mas manter um esforço, uma vida com musculação, caminhada, ativa no geral. E depois que a osteoporose pega, dá para fazer atividade mesmo com dor? É recomendável, doutor? Aí a atividade muda, né, Diego? Né? Então, Vamos para uma buscar uma atividade que hidroginástica, né? que seja mais segura, que seja dentro da água, Uhum. que não permita que a pessoa caia ou sofra algum tipo de acidente. Então, ainda é muito recomendado, claro que é recomendado, Tá, mas aí tem um jeito especial de fazer. joia. Agora são 8 horas e 16 minutos. A gente está conversando com Cristiano Estivaletti, ele que é médico. O tema do nosso papo de hoje é osteoporose. O senhor falou aí da questão da densitometria ou desitometria óssea, que seria o exame para diagnosticar a osteoporose. Essa é a única forma, o único caminho para o diagnóstico, doutor? Essa digamos, é a forma mais certa, né, de fazer o diagnóstico, porque vai falar para o médico e para o paciente qual é a densidade daquele osso, né? Uhum. Além disso, a perda óssea não é uniforme. A gente perde mais osso em alguns lugares e menos osso em outros lugares. E tem ossos que são mais importantes, tem uma, uma energia, digamos assim, mais forte para segurar, tem mais peso para segurar. Então, por exemplo, o fêmur, que é um osso muito comum, que é o maior osso do nosso corpo, e é muito comum ocorrer fratura nesse osso. Então, é um osso que geralmente apresenta uma densidade, que perde densidade mais rapidamente. Perfeito. E então a gente está falando de uma doença que tem tratamento, mas que não é reversível. É pouco reversível, Ariane, pouco reversível. Depois, uma vez instalada a perda óssea, é muito difícil reverter, é muito difícil até segurar a continuação da perda. Então, por isso que é importante manter-se ativo e prevenir. Prevenir sempre é melhor. Muito bem. Doutor Cristiano Estivaletti, sempre às terças-feiras com a gente aqui no Nova Manhã Saúde. Muito obrigado pela sua participação hoje. Uma ótima semana. Até terça que vem, doutor. Até semana que vem. Um abraço para todo mundo.